Histórias de arrepiar. Você encararia? Sejam bem-vindos ao canal Top Curiosidades. Apertem os cintos e preparem-se para uma viagem arrepiante pelo mundo do terror. Hoje, vamos mergulhar de cabeça no lado obscuro da realidade e da imaginação, com histórias que farão vocês dormirem com a luz acesa e um pé fora da coberta. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e deixem o like para mais conteúdo capaz de fazer qualquer um tremer na base. Nossa primeira parada nos leva a uma cidadezinha no interior, daquelas que parecem ter parado no tempo, onde uma casa abandonada se destaca em meio à paisagem serena. Conhecida como a Casa Maldita, sua fachada deteriorada e janelas escuras como a noite escondem um passado trágico e aterrorizante, digno de um conto do Zé do Caixão. Dizem que há muitos anos, uma família feliz vivia entre aquelas paredes. Mas a felicidade deles foi brutalmente interrompida por um terrível acontecimento. O pai, tomado por uma fúria inexplicável, tirou a vida da esposa e dos filhos antes de se voltar contra si mesmo. Uma verdadeira tragédia que chocou a cidade e deixou cicatrizes profundas. Desde então, a casa permanece vazia, como se estivesse marcada por uma maldição, um peso que a impede de encontrar paz. Moradores locais contam histórias de luzes piscando dentro da casa durante a noite, acompanhadas por gritos lancinantes que gelam o sangue. Alguns até juram ter visto vultos fantasmagóricos espreitando pelas janelas, como se as almas presas daquela família ainda estivessem vagando por ali, presas em um ciclo de sofrimento. E você? O que faria? Sentiria a presença das vítimas? Ou se recusaria a cruzar a soleira da porta, temendo se tornar parte daquela tragédia? Nossa próxima história nos leva para o quarto de Laura, uma jovem que se viu atormentada por uma presença sinistra que a observava todas as noites como um fantasma que assombra um navio naufragado. Era sempre a mesma coisa. Por volta das 3 da manhã, a hora em que a madrugada é mais escura, Laura acordava com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada, como se alguém estivesse pairando sobre ela. Ao olhar para a janela, ela via a silhueta de um homem, alto e esguio, com um chapéu que escondia seu rosto, aumentando o mistério daquela aparição. O pânico tomava conta dela, mas antes que pudesse gritar ou acender a luz, a figura desaparecia, como um pesadelo que se dissipa ao amanhecer. No início, Laura pensou que fosse apenas sua imaginação pregando peças. Afinal, quem nunca teve a impressão de ter visto algo no escuro? Mas as aparições continuaram, noite após noite, sempre no mesmo horário, como um relógio macabro. Certa noite, tomada por uma coragem repentina, Laura decidiu confrontar o homem da janela. Quando a figura apareceu, ela se levantou da cama, foi até a janela e a abriu bruscamente, como se estivesse abrindo a porta para o desconhecido. Mas não havia ninguém ali. Apenas o vento frio da madrugada invadiu seu quarto, acompanhado por um odor desagradável que a fez se arrepiar. No vidro da janela, marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado se segurar, um sinal de que a aparição era real. Quem era aquele homem? O que ele queria? As respostas para essas perguntas permanecem um mistério, um enigma que nem mesmo Sherlock Holmes seria capaz de desvendar. Capítulo 3. A Noiva Fantasma. Nossa próxima parada nos leva para os arredores de uma cidadezinha rural, daquelas que você só encontra em filmes antigos, onde uma lenda macabra assombra os motoristas que se aventuram pela estrada antiga, uma estrada que parece levar a lugar nenhum. Contam os moradores locais, aqueles que conhecem a região como a palma da mão, que há muitos anos, uma jovem noiva teve seu coração partido no dia do seu casamento, o dia que deveria ser o mais feliz de sua vida. Abandonada no altar pelo noivo, ela correu em desespero, cega pela dor e pela humilhação, como uma alma penada em busca de paz.
atravessou a cidade correndo, até chegar a uma antiga ponte de pedra nos limites da cidade, um local que se tornou palco da sua tragédia. Em um ato de desespero, a jovem se jogou da ponte, encontrando a morte nas águas escuras do rio, suas últimas lágrimas se misturando às correntezas. Desde então, moradores e viajantes relatam ter visto uma figura fantasmagórica vagando pela estrada, sempre à noite, quando as sombras escondem segredos e a imaginação corre solta. Uma mulher vestida de branco, com um véu cobrindo seu rosto, caminhando lentamente pela beira da estrada, como se estivesse revivendo sua última jornada, em busca de algo que perdeu para sempre. Motoristas que passam pelo local relatam sentir um calafrio percorrer sua espinha, mesmo dentro de seus carros, como se a presença da noiva fantasma fosse capaz de atravessar o metal e o vidro. Dizem que aqueles que a encontram nunca se esquecem do olhar triste e penetrante da noiva fantasma, um olhar que parece atravessar a alma. Capítulo 4. O ritual na floresta. Nossa história nos leva ao coração de uma floresta densa e escura, onde um grupo de amigos se deparou com algo aterrorizante e inexplicável. Jovens aventureiros, acostumados a explorar e desafiar seus medos, decidiram acampar na floresta. Atraídos pelas histórias sinistras dos moradores locais, ignoraram os avisos e se embrenharam na mata. Diziam que a floresta era amaldiçoada, palco de rituais pagãos e encontros com entidades malignas. Suas risadas ecoavam entre as árvores, até que o silêncio os envolvesse. Conforme a noite caía, o clima mudou. O silêncio se tornou opressor, quebrado apenas pelo som das folhas secas sob seus pés. Foi quando se depararam com uma clareira. No centro, um círculo de pedras antigas e velas negras ainda acesas. Ossos de animais e símbolos estranhos desenhados com um líquido escuro completavam a cena. Marco se aproximou do círculo, fascinado. Ao pisar dentro do círculo, um arrepio percorreu seu corpo. O ar ficou pesado e um odor fétido invadiu suas narinas. Sussurros sinistros vinham de todas as direções, em uma língua desconhecida. Tomados pelo medo, os amigos gritaram para Marco sair dali, mas era tarde demais. Capítulo 5. O quadro assombrado. Nossa última história nos leva a um antiquário empoeirado, repleto de objetos antigos e esquecidos, daqueles que parecem guardar histórias não contadas. Entre móveis desgastados pelo tempo e livros com páginas amareladas, um quadro em particular chamava a atenção. Era o retrato de uma menina, com grandes olhos escuros que pareciam seguir quem os observasse, como se a própria tela estivesse viva. Seu rosto pálido e sua expressão melancólica transmitiam uma tristeza profunda, um mistério a ser desvendado. O quadro, segundo o antiquário, tinha um passado misterioso, como se tivesse saído de um romance de época. Ninguém sabia quem era a menina retratada, nem quem a pintou, mas todos concordavam que havia algo perturbador naquela tela, algo que ia além da arte. A história do quadro era sempre a mesma. Quem o comprava, por mais cético que fosse, acabava se arrependendo. Eventos estranhos começavam a acontecer. Objetos se moviam sozinhos. Portas batiam durante a noite. Sussurros infantis ecoavam pelos corredores vazios. Histórias de arrepiar. Você encararia? E assim termina nossa jornada pelo mundo das histórias assustadoras. Histórias que nos fazem questionar o que é real, o que é imaginação e o que habita as sombras da nossa mente. Mas e você? Acredita em fantasmas, em espíritos presos à terra, em maldições ancestrais? Qual dessas histórias te deixou com mais medo? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse mergulho no lado obscuro da realidade, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Até a próxima!